pessoal? Hoje vamos falar um pouquinho sobre período de festas juninas e as pessoas autistas. Bora? Pois é, no período de festas juninas aqui no Nordeste, as famílias de pessoas autistas começam logo a se preocupar, porque geralmente em períodos de festas populares existe maior concentração de pessoas, barulhos, maior quantidade de enfeites, né, de mudanças no meio ambiente, ao qual as crianças autistas estão acostumadas a frequentar, né? As ruas se modificam, as pessoas se empolgam e começam a colocar músicas muito altas e soltar fogos. Então, geralmente, isso provoca nas crianças autistas comportamentos fora do padrão. Eles podem ficar irritados, ansiosos, demonstrar comportamentos desafiadores ou agressivos. Bom, estudos indicam que geralmente comportadores desafiadores ou que a gente chama de fora do padrão, disruptivos de crianças autistas são provocados por três questões, principalmente. Primeiro, por desequilíbrio sensorial. Segundo, por mudança na rotina do autista. E terceiro, por mudanças nos ambientes aos quais os autistas estão acostumados ou mudanças de ambiente. Bom, sobre a questão da superestimulação sensorial, o desequilíbrio sensorial, a gente pode lembrar para vocês que em outros vídeos eu já falei que pessoas autistas apresentam ou hiper ou hipossensibilidade sensorial, né? Nós temos 5 sentidos, né? Audição, paladar, tato, visão e a questão da gustação. E as pessoas autistas costumam sentir um aumento ou uma redução da sua sensibilidade em cada um dos sentidos. Ou seja, o mesmo autista ele pode apresentar, por exemplo, uma hipersensibilidade auditiva, ou seja, barulhos num determinado volume, que muitas vezes não é muito alto, podem incomodá-lo, como não incomodaria pessoas não autistas. Lembre-se do episódio da série The Good Doctor, em que o Sean se incomoda com o barulho de uma gota pingando da torneira da pia. E ele vai escutando aquela gota caindo e aquilo vai enlouquecendo o Sean madrugada dentro. Temos até um vídeo em que a gente discute, né, esses episódios da série The Good Doctor. E a gente vê essa questão da hipersensibilidade auditiva do personagem Dr. Shaw. Então, o mesmo autista ele pode apresentar, por exemplo, hipersensibilidade auditiva e hipossensibilidade tátil, por exemplo. Não sentir dor com facilidade quando se machuca, quando é picado por algum inseto e etc. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças autistas nesse sentido. E esses incômodos provocados por essa hiper ou hipossensibilidade sensorial podem trazer muito sofrimento para eles, o que pode gerar comportamentos disruptivos. E existem trabalhos de especialistas em terapia ocupacional, que são trabalhos de integração social, que trabalham justamente com uma melhor adequação desses órgãos dos sentidos, né, do lidar com essa hiper e com essa hipersensorialidade. E é um bom trabalho, assim, com crianças autistas e ajudam principalmente quando eles estão bem desequilibrados. E uma outra forma de estar prevenindo esses comportamentos é que os familiares da pessoa autista possam estar prevenindo situações que provoquem essa desintegração, né? Esse desequilíbrio sensorial nas pessoas autistas. Festas juninas são períodos em que ocorre muitos barulhos, muita música alta e principalmente fogos de artifício barulhentos. Geralmente as crianças e jovens autistas eles sofrem muito com fogos de artifício. Assim como a gente sabe que animais também, né, sofrem, cachorrinhos. Só que mesmo assim as pessoas costumam soltar muitos fogos, já que boa parte das pessoas, né, a maioria são não autistas e não apresentam problemas de hipersensibilidade auditiva. Então, como não apresentam esses problemas e não sofrem com barulho, não se preocupam e não se importam geralmente com o sofrimento das outras pessoas, dos outros seres vivos. Então, nesse São João, a gente
havia combinado, eu e meu marido, de levar o nosso filho para passear na cidadezinha, Itaquara, cidade de nossa família. E em determinado ambiente que nós estávamos contemplando, íamos contemplar uma banda tocar bem legal em cima de um trio, algumas pessoas soltaram fogos, né? Isso foi bastante incômodo para o Geraldinho, que se irritou e começou a chorar e não permitiu de forma nenhuma que a gente ficasse naquele ambiente. Como a gente já conhece a situação, a gente já soube naquele momento que ele estava com incômodo por conta do barulho. Então, prontamente, a gente retirou o Geraldo daquele ambiente e levamos para um ambiente mais sossegado. Bom, e aí? Quer dizer que sua criança nunca vai poder frequentar um ambiente que tenha fogos? Nem sempre. Às vezes, a gente está num ambiente em que tem fogos. Se não estiverem muito próximos e ele estiver bem equilibrado sensorialmente, ele consegue ficar naquele ambiente, ainda que ele tape os ouvidos, que ele manifeste que incomodou de certa forma. Mas em outros casos ocorre esse desequilíbrio sensorial, ele se incomoda muito e começa a manifestar esse incômodo a partir de comportamentos disruptivos, né? Bom, e uma outra questão, né, duas outras questões que influenciam bastante a participação de pessoas autistas em festas, principalmente, como a gente está falando, né, especialmente festas juninas, é a questão da mudança na rotina dos autistas e nas mudanças de ambiente, né? Então, nesse período junino, a gente vê frequentemente os pais, os familiares participarem de festas nas casas de parentes, viajarem, levar seus filhos a lugares para os quais as crianças não estão acostumadas. Uma forma da gente prevenir comportamentos disruptivos por conta de mudanças de ambiente e por conta de mudanças na rotina é antecipar os acontecimentos para a criança. O que é isso? Antes, até mais do que um dia antes de realizar essa viagem, esses passeios, e conversando com a criança, explicar para onde vão, o que é que vão fazer, né? Mostrando que vai ser legal e interessante. Então, à medida que essa criança for se acostumando com a ideia, vai ficar muito mais fácil para ela mudar de ambiente e alterar a sua rotina. Quando isso não é bem antecipado, essa antecipação não é feita de uma forma muito cuidadosa, a criança pode apresentar comportamentos disruptivos. Então, por exemplo, agora no fim de mês de junho, meu esposo e eu resolvemos fazer uma fogueirinha na frente de casa para poder assar milhos, né, e curtir um pouquinho essa coisa de fogueira, né? Era um período de festas de São Pedro que a gente não comemora, mas a gente queria, por conta do tempo frio, aproveitar um pouquinho o calor da fogueira. E nós falamos com o Geraldinho e montamos a fogueira com ele, mas quando acendemos a fogueira no início da noite, começamos a assar os milhos com ele, e ele começou a gritar, se irritar, chorar, ficar com um comportamento que muita gente classifica como incômodo, irritante, né, ou insuportável. Mas como nós já sabemos o que acontece, nós imaginamos, nossa, ele pode estar com fome, ele não estava, e nós pensamos, nossa, é a mudança da rotina, né? E realmente foi isso. Eu perguntei, meu filho, o que é que você quer? Eu quero entrar em casa, assistir TV e eu quero que mamãe e papai vão comigo, né? Então ele queria fazer o que ele faz todo dia, naquele horário, né? Tá na TV, descansando, né? Deitado, com o pai e a mãe próximos, ou o pai ou a mãe, né? Em algumas situações. Então eu fiz uma negociação com ele e falei, olha, minha mamãe e papai querem ficar aqui na fogueira com a cachorrinha, assando milho, mas se você quiser, mamãe vai dar um banho e você toma um gagal e você fica assistindo, que mamãe está aqui na frente da casa. Você vai ficar ali dentro, pertinho daqui, dá pra mamãe ir acompanhando você. Pode ser? Ele pode ser. E ficou tudo bem. Então são formas da gente, a prevenção, prever, né, esses comportamentos disruptivos, a prevenção, né, pensar e evitar situações que podem ocasionar comportamentos disruptivos, antecipar mudanças de rotina e mudanças de ambiente e dialogar com a criança, com o jovem ou com o adulto autista são as melhores formas. Mesmo assim, muitos autistas, principalmente que já têm adultos ou jovens que têm uma melhor compreensão do que querem, do que não querem, e decisão, né, maior autonomia, muitos deles, grande parte deles, decidem não participar de festejos juninos. Aqui na minha cidade, muitas mães de autistas levaram seus filhos a parques, né, e conseguiram, inclusive, a redução no preço do ingresso, né, por conta
de ser um estímulo cultural. Elas conversaram com os ambientes de parque, né, com a gestão do parque, e conseguiram se divertir. Outras crianças sofreram com os fogos, né, tiveram que ficar em casa com seus pais. Cada autista é único, né? Então a gente tem que tratar cada caso como um caso especial e procurar fazer as intervenções necessárias diante do que a gente conseguiu aprender sobre isso, né? Conto com vocês para estar compartilhando esse vídeo, divulgando a causa, dá uma curtida, chama outras pessoas para se inscreverem no canal e apoiem a nossa causa. Um abraço!